A paz do Senhor, crianças, tudo bem? A tia Ângela, que é a Laura, né, Laura? Nós estamos vindo aqui para falar mais um pouco da palavra de Deus. Nós vamos hoje estudar com vocês, alunos da classe primários da Escola Bíblica Dominical. Tia Ângela está com saudades de vocês, tá bom? Agora, nós vamos falar sobre a lição 7. Qual que é a nossa lição? A primeira chuva. E a nossa revista é esta, dos primários, que tem o tema Conhecendo o Livro do Começo. Então, hoje, nós vamos falar sobre a primeira chuva. Mas antes de falar sobre a lição bíblica, nós vamos orar ao Senhor, não é, Laura? Vamos orar a Deus? Senhor Jesus, feche os olhinhos, te agradeço por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Guarda, nos proteja e nos livra de todo mal. Nos dê uma boa aula na tua presença, que venhamos aprender mais e mais de ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos ouvir a lição bíblica. A nossa lição hoje, vamos falar sobre a lição 7, que se encontra a primeira chuva. Vamos falar a lição que está na Bíblia Sagrada, em Gênesis capítulo 6, versículo 1. Podemos dizer que Noé era um homem muito obediente ao Senhor. Noé fazia todas as coisas que o Senhor pedia, mas ele vivia em um lugar onde que várias pessoas desobedeciam ao Senhor. E Deus dizia para Noé, vai ter uma chuva muito grande e você precisa construir um barco. Mas ele diz, Senhor, como vou fazer isso? Um barco? Nunca vi um barco. Eu vou dizer tudo que você vai ter que fazer. E como aquele local, várias pessoas desobedeciam ao Senhor e o Senhor não agradava mais dessas coisas, Noé viu e ouviu a voz de Deus, e Deus passou para ele todas as coordenadas, como ele deveria construir aquele barco. E Noé disse, Senhor, aqui está tudo, as medidas. O Senhor vai enviar pessoas para nos ajudar. E ali foi aparecendo outro. Várias pessoas vieram para ajudar a Noé a construir aquele barco. Noé, o tempo todo, acreditou ao Senhor e começou a construir. E vinha chegando materiais e as pessoas iriam ajudando. E ele iria olhando também as medidas. E também achava pessoas que iam ajudando a cozinhar, a fazer a comida. E as pessoas ali começaram a fazer tudo o que Deus havia pedido. A cada medida, a cada detalhe, tudo ali o Senhor havia coordenado aquele povo para fazer de acordo com o que ele tinha falado com Noé. Noé foi obedecendo a Deus em cada detalhe. E tudo foi se encaixando perfeitamente. Para quem nunca havia feito um barco, nunca havia visto um barco, ali Noé e toda a sua família, as pessoas que ajudaram, estava se saindo muito bem. Várias pessoas passavam e achavam que Noé estava ficando doido, porque eles estavam fazendo um barco tão grande, nunca havia chovido tanto naquele local que precisasse de um barco tão grande. Mas ali eles completaram a obra e logo viram que o que eles fizeram foi perfeito com aquilo que Deus havia mandado. Então viram que
Assim fizeram um barco, de acordo com o que Deus falou, e deu tudo certo. E chegaram ali a família de Noé e vários os animais queriam entrar no barco. E cada animal com uma fêmea e macho. Assim fizeram um casal e foram entrando passo a passo pelo barco. Tum, tum, subindo as escadas que Noé havia construído. Então, aos poucos, eles foram se ajeitando e foi ali se ajeitando passo a passo, como Noé já tinha previsto. Foi a galinha, foi o leão, todos entraram passo a passo e foram ali se ajeitando no barco, como Deus havia permitido. A cada detalhe do barco havia espaço para todos os animais. E todos os animais foram ali se acomodando. E os pássaros voavam e já iam se achando seu espacinho na arca. Todos acreditaram que Noé havia ouvido a voz do Senhor. Todos acreditaram que Noé ali tinha seguido passo a passo o que o Senhor havia falado com ele. Então, após entrar todos os animais, eles foram se ajeitando. Logo no barco, foram cabendo todos os animais, e eram muitas espécies. Então, podemos perceber que logo o barco e a arca que Noé tinha feito era muito grande para caber todas as pessoas. Quando havia entrado todos os animais, então a família de Noé disse: agora nós vamos subir e vamos ficar lá na arca, quietinho. E foram ali entrando toda a família de Noé. Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ali foram entrando a família de Noé. Então se ajeitaram lá dentro e passou o primeiro dia e nada de chuva. Vieram então o segundo dia, nada de chuva, não apareceu nem um pingo de água. No terceiro dia eles ainda estavam aguardando e ainda não chovia. No quarto dia não tinha água, estava tudo seco. Chegou então o quinto dia, o sexto, o sétimo dia. Então, quando chegou o sétimo dia, eles puderam ver que haviam ali tudo seco, mas começaram a aparecer no céu algumas nuvens, e aquelas nuvens que nunca eles haviam visto antes. Então começou a aparecer muitas nuvens, e puderam ver que tinham nuvens escuras, e o céu aos poucos foram ficando a cada vez mais escuro, e eles puderam ver ali que havia uma grande tempestade, e começou a ter umas gotas d'água pingando, e começou a chover de repente, uma chuva muito forte, e começou a chover, e a água começou a cobrir toda a terra, de forma o que Deus havia falado estava acontecendo, e o barco começava a balançar para um lado, o barco começava a balançar para o outro, e eles estavam ali guardados pela presença do Senhor, porque Deus enviou anjos para cobrir aquele barco, proteger, e ficaram acampados. Então, ficaram guardando ali aquele barco, e se passaram mais de 40 dias, e puderam ver que todos ali estavam em perfeitas condições. Todos estavam ali bem alimentados, direcionados, porque Deus havia pensado em todas as coisas. Então os animais também estavam se alimentando. O macaco estavam comendo sua bananinha. E a família de Noé cuidava direitinho dos animais. Ali todos os animais se alimentavam. Foram todos guardados e protegidos pelo Senhor, naquele barquinho ali, onde tudo foi direcionado por Deus. Então,
eles se alimentaram e aguardaram a cada dia que passava. E puderam ver que a chuva já estava passando. Então viram que logo puderam sair e pisar em terra seca, porque Deus preparou todas as coisas. E viram que a chuva havia passado, e viram que estava tudo em perfeitas condições, e chegou um arco-íris no céu. Eles viram que o que Deus tinha falado, ele tinha cumprido, e que nunca mais havia aquela chuva como teve antes. Então, preparou Noé e sua família um holocausto, um lugar de agradecimento ao Senhor, onde eles puderam agradecer a Deus por tudo o que Deus tem feito por eles, por Deus ter guardado eles naquele momento tão difícil que foi. Então, devemos agradecer ao Senhor por todas as coisas que Ele tem feito por nós. Devemos agradecer porque Deus é bom. Devemos agradecer porque Deus cumpriu a sua palavra, mas Noé e sua família foram salvos e os recompensou por permanecerem fiel a Ele. Devemos ser fiel ao Senhor a todo tempo, porque Deus tem cuidado de nós, não é mesmo, crianças? Vamos agora ouvir o versículo bíblico. O nosso versículo bíblico se encontra em Gênesis capítulo 6, versículo 9, que diz assim: Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Vamos repetir? Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Gênesis capítulo 6, versículo 9. Podemos perceber que Noé era um homem obediente. Imagine você se Noé não fosse obediente a Deus. Ele ia colocar a família dele em risco, ele iria colocar os animais em risco. Devemos ser obedientes ao Senhor. Noé foi um homem obediente porque ele construiu um altar e ofereceu sacrifícios para agradecer a Deus pela sua proteção e salvação. Deus ordenou a Noé que ele construísse o barco. Ele fez perfeitamente da forma que Deus mandou. Será que nós estamos fazendo da forma perfeita que Deus mandou tudo que Ele pede? Será que a gente obedece? Obedece, crianças? Será que nós estamos ouvindo a voz do Senhor? Este é um momento de reflexão. Devemos ouvir a voz do Senhor e obedecer a Ele em todas as coisas, de forma que podemos obedecer o papai, a mamãe, as pessoas. Temos que ser obedientes, porque Deus ama quem é obediente. Amém? Vamos ouvir agora um louvor. Essa é a arca de Noé que Deus mandou encher de bichos, que Deus mandou encher de bichos. Então, o que é que tem na arca de Noé? O que é que tem na arca de Noé? Tem jacaré? Sim. Tem chimpanzé? Sim. Tem borboleta? Sim. Tem bicicleta? Não. O que é que tem na arca de Noé? O que é que tem na arca de Noé? Tem cachorro? Sim. Tem macaco? Sim. Tem tartaruga? Sim. Tem rapadura? Não. Essa é a arca de Noé que Deus mandou encher de bichos, que Deus mandou encher de bichos. Então, o que é que tem na arca de Noé? O que é que tem na arca de Noé? Tem girafa? Sim. Tem capivara? Sim. Tem periquito? Sim. Tem pirulito? Não. O que é que tem na arca de Noé? O que é que tem na arca de Noé? Tem canguru? Sim. Tem avestruz? Sim. Tem camelo? Sim. Tem caramelo? Não. O que é que tem
chocalho? Não! Essa é a arca de Noé que Deus mandou encher de bichos, que Deus mandou encher de bichos. Então Noé foi muito, muito obediente e encheu a arca de muitos bichos. Amém, crianças? Gostaram da lição bíblica que vocês aprenderam sobre Noé? É isso mesmo. Noé construiu uma arca, um barco bem grande. Ele foi obediente ao Senhor, né? Que vocês, crianças, sejam obedientes a Deus, né, Laura? Devemos a todo momento ser obedientes ao Senhor. Esta é uma lição, um mandamento que fica por nosso coração aí, para vocês guardarem e praticarem a obediência. Então vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele por tudo. Vamos orar? Como faz com a mãozinha? Vamos orar, Laura? Assim com a mãozinha. Isso. Papai do céu, te agradeço, Senhor, por tudo. Te agradeço por esta mensagem que o Senhor tem deixado para nós. Que o Senhor venha continuar falando dos nossos corações. Abençoa cada criança que se encontra ao teu lar, Senhor, juntamente com seus familiares. Continue falando, Senhor, meu Deus, conosco, usando a cada pessoa, Senhor Jesus. Direciona os nossos caminhos. Senhor, te agradecemos por tudo. Que venhamos ser fiel a Ti, como Noé, Senhor Jesus, na obediência. Te agradeço, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Até a aula 8. Tchau para vocês.